Nós vamos ver um pouco a respeito de Noemi e Ruth. Histórias bem conhecidas. Ruth capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. E disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: não me entens para que te deixe e me obrigue a não a servir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde queres que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde queres que morereis, eu ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprovesse outras coisas, que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chames de Noemi, chama-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Amém? Meus amados, aqui nós vemos então que de uma família restou somente duas mulheres. E naquela ocasião, as mulheres, elas não tinham como se manter e se sustentar, porque os maridos, tanto da sogra como da nora, tinham falecido. E então, essas duas mulheres não tinham mais como sobreviver, porque eles estavam em cidades diferentes, não tinham como ser ajudadas, porque eram estrangeiras nesse outro país. Então, e Noemi, então, depois de ter perdido seu marido, ficou com os dois filhos casaram, e um dos seus filhos casou então com Noemi. E Noemi, então, ela não quis, ela tomou uma decisão de ficar então com a sua sogra. Mas a sogra não tinha nada para oferecer para Noemi, para Ruth, aliás. Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. E essa mulher, então, ela tomou uma decisão de seguir essa outra senhora. E eu quero, nessa noite, falar a respeito de quando o nosso sonho morre, quando a nossa esperança vai embora, quando o nosso sonho está morto, enterrado. E o sonho dessas duas mulheres estava morto, que era ter a família. E como essa nora agora ia lutar, viver com essa situação do mundo? Como que ela ia sobreviver? Porque já tinha perdido seu marido. A outra já tinha perdido os dois filhos que podia sustentar. Mas ela fez uma declaração para a sua sogra: onde tu fores, eu vou contigo. Não vou voltar mais para a minha terra. Não vou voltar mais para a idolatria. E quando essa mulher toma uma decisão, a sua sogra então, ela insiste: não, volta para a tua casa. E essa mulher, ela tomou uma decisão certa, porque aqui convidar ela para voltar para uma outra cidade, onde não tinha nada para oferecer. Ela só era conhecida nessa cidade. A família dela era dessa outra cidade, de Belém. Mas ela tomou a decisão de seguir a sua sogra. E a nora, o sonho dela tinha acabado, porque ela perdeu seu marido. E agora o que fazer da vida dela? Como se manter? E se a gente continuar lendo o livro de Ruth, a gente vai ver então que lá no capítulo 2 ela começa a dar volta por cima de toda a situação a qual a vida trouxe para ela, que era ficar viúva, não ter filhos e não ter nenhuma herança.
Mas o que ela falou para Noemi? Olha, o teu Deus vai ser o teu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. E eu quero, nessa noite, em meio a tantas tragédias que têm acontecido, tantas coisas ruins, como aconteceu na vida de Ruth e na vida de Noemi. Quando a gente é fiel com Deus, Deus ele vai fazer alguma coisa em nosso favor. Porque veja bem, Ruth ela não tinha mais nenhuma esperança. O que dá a entender na leitura desse livro aqui é que ela estava com pena da sua sogra, por isso que ela ia ficar junto. E quando ela chega em Belém, então ela encontra, vai trabalhar numa fazenda de um homem que era muito rico, e lá na perto, não, deixa eu só juntar aqui o resto que cai, que eu vou me manter com isso. Eu quero só juntar o resto que vai cair aqui, que sobra aqui nessa amostra, e eu vou me manter com isso. Ela não pediu para ninguém sustentar ela, mas ela disse o quê? Noemi, o teu Deus vai ser o meu Deus daqui para frente. E veja bem, igreja, quando nós declaramos que o Deus que criou o céu e a terra é o nosso Deus, Ele tem um compromisso com as nossas vidas. Noemi, ela tinha um compromisso com Deus. E com certeza ela passou esse ensinamento, esses princípios para a sua nora. E eu quero te perguntar como igreja nessa noite, o que nós temos passado para a nossa geração, para os nossos filhos? O que nós temos passado para os nossos filhos? O que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos? E Noemi, então, ela chegou na cidade, como começaram a chamar ela de Noemi? Não, meu nome agora não é mais Noemi, é Mara. Mara significa uma pessoa amarga, amargurada, não tinha mais nem sentimento bom, nem uma coisa boa mais para ter motivo para viver. Ela estava amargurada com Deus, achando que Deus é que era o culpado de tirar o seu marido da morte dos seus 2 filhos. E quantas vezes nós ficamos amargurados com Deus porque Deus não respondeu a nossa oração? Isso é muito comum acontecer na nossa vida. Ficamos amargurados porque Deus não responde, não decidiu abençoar a nossa vida. E quando essas 2 mulheres elas chegaram em Belém, a cidade do pão, chegaram lá então, e Deus entrou com providência numa saída para essas 2 mulheres. E agora eu quero perguntar para você, por que Deus entrou com providência? Se a Bíblia relata que Ruth, ela tinha os seus pais que eram idólatras, mas Noemi era uma mulher que conhecia Deus, e de repente ela se revolta contra Deus. Ela faz como uma mulher de Jó. E por que será que Deus deixa a gente como crente chegar na última situação, chegar em apuros, como se diz? Porque se a gente for ler Jó, Daniel, nós vamos ver então que Jó perdeu tudo. Daniel foi jogado na cova dos leões, na fornalha. Josué então se deparou com o rio e tinha que atravessar para o outro lado, porque era do outro lado que Deus ia abençoar. Por que será que Deus deixa a gente chegar em apuros para abençoar? Quando Noemi, Ruth, aliás, no capítulo 1, versículo 15, ela diz: olha, o teu Deus vai ser o meu Deus daqui para frente. O teu povo que tu vai andar vai ser o meu povo. Dá a entender que essa mulher ela não era uma mulher de Deus, porque elas estão daqui para frente. O teu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo vai ser o meu povo. E muitas vezes aquele versículo de Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Aí de que maneira a perda do marido, a perda dos 2 filhos, foi cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? E daí a gente começa a estudar e ver que essa mulher, então, depois de perder o seu marido, ela se casa com um homem que está na árvore da família de Jesus Cristo, o Messias. E por que Deus só deixa para virar, para mudar o cativeiro, depois que a situação na nossa vida está muito ruim? Por que será que acontece isso? Noemi chegou a dizer: olha, troquei meu nome e agora eu sou uma mulher amargurada. Sou uma mulher que não tem mais desejo por Deus. Sou uma mulher que tem meu coração amargurado em relação às coisas do reino de Deus. O que será que Deus deixa para o último? Será que Ele quer tratar no nosso coração, na nossa vida? Ou será que esse motivo, essa situação que nos leva a ficar em apuros, em aperto, é o momento que a gente se aproxima mais dele? Porque se não tivesse acontecido a morte dos 2 filhos, com certeza a Ruth não teria conhecido a Deus. Com certeza a Ruth não tinha feito essa declaração que o Deus de Noemi ia ser também o Deus dela, que o povo de Noemi ia ser o povo de Ruth. E como que as coisas ruins nas nossas vidas fazem eu e você se aproximar de Deus? Porque veja bem, essa mulher, ela não tinha mais como sobreviver, ela não tinha mais como se manter. Ela chegou a ponto de se humilhar: não, eu vou me humilhar, vou lá, vou pedir para ele deixar eu pegar o resto que sobra, e eu vou me virar com esse resto que sobra. E ela se humilhou na presença do nosso Deus. E a gente, como igreja, como corpo de Cristo, será que nós conseguimos entender por que muitas vezes as coisas apertam na nossa vida? Por que a situação fica difícil na nossa vida? Mas a gente não consegue entender que tudo isso vai cooperar para o nosso bem. Sabe por que nós não conseguimos entender? Porque nós, como seres humanos, queremos ficar sempre numa boa, queremos ficar sempre na mesma situação. Agora, quando Deus pega e diz: não, tu vais sair, vai acontecer isso contigo, tu precisa sair dessa situação. Daí para nós já se torna difícil. Para essas 2 mulheres foi muito difícil voltar para a sua cidade, sem nada, como se fala fora, com as mãos abanando. E se a gente ler todo o livro de Ruth, a gente vai ver que Deus, no final, mudou o cativeiro dessas 2 mulheres. Ruth se casou, teve filhos, que era o sonho dessa mulher ter filhos, e ainda conseguia sustentar a sua sogra. Meus amados, por mais ruim que é a nossa situação, em primeiro lugar, tem gente pior do que nós. Mais ruim que seja a nossa circunstância nessa noite, se Deus é na tua vida, se você declarou que Ele é o teu Senhor e Salvador, Ele vai te cuidar da tua vida. Ele vai mudar a tua história. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é Deus. Ele não muda de opinião. Ele não fica amargurado comigo e com você. Ele não vira a cara nem dá as costas. Ele não é bipolar, que de manhã está com um olho e de noite está com o outro. Ele não tem depressão, ele fica calado e não quer conversar contigo. O nosso Deus, Ele é
é o mesmo de ontem, de hoje, será o mesmo para sempre. Mudou a vida dessas duas mulheres, que não tinham mais nada na sua vida. Cuidou da vida de Daniel, quando foi feito o decreto que não podia mais adorar Deus, não podia mais orar. Ele se levantou e disse: não, eu vou fazer um propósito com Deus, vou orar. E o que Deus fez na vida de Daniel? Mudou toda a história. Jó perdeu tudo e de repente se viu sem nada para sobreviver. Capítulo 1, 2 de Jó. E depois lá no capítulo 42, Deus muda toda a situação de Jó e traz o que para ele? Toda a riqueza em dobro que ele tinha. Mas existe uma palavra na nossa vida que todos os dias ela nos serve, que é a palavra preocupação. E daí o que dá a impressão é que a gente não confiamos em Deus. A preocupação ela tira o meu e o teu foco, que é adorar a Deus. A preocupação nos leva, nos distrai, leva a mim e a tua vida para longe da presença de Deus. A preocupação nos afasta da presença de Deus. Quero te dizer essa noite: deixa Deus trabalhar na tua vida. Você já está cansado de ouvir isso, não é verdade? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus agir na tua vida. Outra palavra que você está acostumado a ouvir: confia em Deus. Não fique mais amargurado com Ele. Abre o teu coração e diz: Deus, eu quero te servir. Deus, é tu mesmo que eu quero. Tu mudou tanta história e eu quero que tu mude a minha. Meus amados, não olhem para a situação. Veja bem, Ruth, ela não olhou para a situação. Noemi olhou para a situação e o que aconteceu? Começou a odiar Deus. E o que Ruth fez? Nem olhou para a situação, só disse: olha, teu Deus vai ser o meu Deus, onde tu for, eu vou contigo. Onde tu passar, onde tu dormir, eu vou dormir. Ela estava dizendo: eu não estou nem aí. Aonde tu for, eu vou contigo. Se tu dormir na rua, eu vou dormir contigo. O que dá a impressão é que a nora tinha mais fé do que a sogra. Você tem fé? Para crer que Deus vai mudar a tua história nessa noite? Veja bem, Ruth ela não tinha um centavo para comprar lá os trigos, os cereais naquela época. Mas ela casou com o homem mais rico da região. E ainda teve filhos. Mas que situação é a tua que Deus não possa resolver nesse momento? Que situação é a tua que Deus não possa resolver nesse momento? Para que ficamos tão preocupados? Para que ficamos tão ansiosos? Pensando que vamos comer e vestir amanhã. Meus amados, por que ficamos tão ansiosos? Eu falei aqui o outro dia, você já viu um passarinho morrer de fome? Você já viu? Um passarinho morrer de fome? Você já conheceu essa história? Um pássaro morrer de fome? Você já viu um peixe morrer de fome? Você já viu aquele bicho que guiça, e o nome dele já diz tudo, morrer de fome? Meus amados, o que falta muitas vezes para nós como igreja é a confiança em Deus. Pode estar dando tudo errado, tudo fechado, tudo trancado,
não está conseguindo fazer nada, mas a nossa confiança precisa estar nele. Precisa estar nele, no Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Faça como Ruth. Não fica preocupado. Só declare nessa noite: Ele vai ser o meu Deus. Ele vai ser o meu Deus. Que é isso que nós precisamos fazer nessa noite: declarar: Ele vai ser o nosso Deus. Ele vai ser o nosso libertador, o nosso Deus que sustenta de dia e de noite. É Ele que cuida do nosso sono quando a gente está dormindo. Ou você acha que é o guarda do nosso prédio, da nossa casa? O guarda pode cuidar, mas o nosso Deus ele cuida melhor. Meus amados, aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa confiança? E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, que a fidelidade de Deus e as providências de Deus na nossa vida não tem nada que se compare nesse mundo. Nada. Não existe nada que se compare nesse mundo. O interessante é que Ruth ela não deixou se levar pela amargura de Noemi. E eu quero te dizer nessa noite: não deixe se levar pela circunstância que você se encontra nessa noite. Veja bem. Mas se motive para adorar e continuar adorando todos os dias o nosso Deus. Amém? Meus amados, a nossa lealdade com Deus nos une e nos leva mais para perto dele. Agora, a nossa infidelidade e a nossa amargura nos afasta. Então nós precisamos ser leal com Deus, ser fiel. Eu sei que tem música acontecendo aqui, mas pastor, a situação não está fácil. A situação não está fácil. Para Noemi, para Ruth, para Daniel, para José, não estava fácil. Todas as situações, elas eram situações que, aos nossos olhos, não haveria nem uma saída, não haveria nem um pouquinho de vontade de continuar adorando a Deus. Às vezes nós pensamos assim: nossa, mas que prova é essa que Deus encontra? Meus amados, quando nós adoramos a Deus em meio às dificuldades, você não chora? Em meio à dificuldade, quando você adora a Deus, você não chora? Agora, quando nós adoramos a Deus, quando tudo está bom, parece que é uma adoração normal, uma adoração que não mexe no nosso coração. Quem toca no coração de Deus muitas vezes? Aleluia. Eu quero falar para você, igreja, nessa noite: o Deus de Ruth, Ele está aqui nesse lugar. E sabe o que Ele quer da nossa vida? Ele quer que nós dependemos totalmente dEle. Ele quer que nós dependemos totalmente dele, não só a metade. Aleluia. Quero falar para você que Deus, Ele conhece o teu coração, Ele sabe de toda a tua necessidade, Ele sabe de toda a tua angústia.
interessa isso nessa noite. Eu quero te dizer que existe um Deus, que Ele está procurando, sabe quem? Homens e mulheres que adorem na tribulação, homens e mulheres que adorem, sabe em que momento? Na alegria. Mas se você está aqui e você está do lado da tua vida, não é favorável para te erguer a tua mão e adorar a Deus. Eu quero te pedir, faça um esforço nessa noite. Eu queria cantar um hino primeiro com vocês. Aleluia. Aleluia. Porque eu sou contigo, não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço, com a destra da minha justiça. Não temas, envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que compreenderem contigo descerão. O ouvido de Deus está aberto para esse lugar essa noite.